Alô, seguidores da RDK, estamos aqui para mais um programa Lauri Conversando com os Amigos. Já estamos na nossa 17ª edição. Lembrando que temos o apoio de Carsul Veículos, a revenda de carros que realiza sonhos, segundo o seu Eduardo, né? Localizado na esquina ali na subidinha da montanha, pertinho da IMEC. Se você quiser trocar de carro, quem sabe a sua opção está lá. E diz o Eduardo que se não tiver, ele arruma. E hoje o nosso convidado é um garoto que eu vi nascer, que eu vi começar a se criar dentro do Lajadense, por incrível que pareça, né? E para mim hoje ele é o torcedor número 1 do Lajadense. Estevão Seuterraich. Estevinho, tudo bem, Estevinho? Boa tarde, Lauri. Boa tarde a todos os seguidores da RDK. Prazer enorme estar falando com esse cara grandioso, maravilhoso, um amigo aí de longa data. É um prazer estar aqui novamente na casa. Prazer é todo nosso. E a gente pensou em te convidar, Estevam, justamente pela ligação que você tem com o clube. Certamente você não se lembra, mas eu me lembro eu acho que ano você nasceu, Estevam? 82. Justamente, nesse ano eu já estava no Lajadense dando uma colaborada. Eu me lembro que um dia eu fui lá, vi você no bercinho lá, todo ranhento. Mas então é um sinal que realmente as tuas raízes como lajadense são fortes, né? Mas vamos começar assim, Estevinho, um pouquinho. Vamos falar um pouco do Estevinho, do teu começo, onde tu nasceu, onde tu te criou, como é que foi a tua infância. Conta um pouquinho pra gente aí, para depois a gente entrar no assunto lajadense. Bom, Lauri, se for falar meu sobrenome, muitos não me conhecem, né? Agora, se falar o Estevinho, já é mais prático. Tenho 41 anos, trabalho como vendedor de veículos, né? Até um dos personagens para que me fez entrar nessa caminhada aí, desse ramo maravilhoso, foi o meu primo aí, o Eduardo, da Carsul Veículos, uma empresa já também consolidada no mercado, no ramo automotivo aqui em Lajeado e na região do Vale do Taquari. E desde pequeno eu via ele também trabalhando lá no Keeper Automóveis, e aí de vez em quando eu ia lá ajudar, sabe? Isso aí o cara foi pegando gosto, né? Eu já tive depois do meu primeiro emprego com o seu Darcy Corbellini, né? Que era dos mármores e granitos também. Então ele me deu a primeira oportunidade. Eu era vizinho ali do terreno onde que ele abriu a empresa na época, né? E até foi um fato bem curioso, que como nós éramos vizinhos, eu fui ali um dia ver a movimentação, que estava aquele entra e sai de carro, mas a loja estava fechada ainda. Só que tinha dois bichos assim desse tamanho, que eram dois fila, né? Os cachorros. E aí eu fui ali me meter, brincando com eles na tela e passando na mão, e nisso chegou o Darcy. Pedindo se eu não tinha medo de colocar a mão no bicho que eu não conhecia, isso e aquilo, pedi quem era minha mãe. Aí eu fui explicando que eu morava aqui do lado e tal. Aí ele me disse, tu estuda ou não? Eu falei, estudo, na parte da manhã eu estudo, né? Na parte da tarde eu fico em casa com a mãe, tô liberado. Aí me fez um convite para me começar a lavar os carros. Eu nem alcançava em cima no teto do carro, né? Quem me ajudava a secar os carros na parte superior em cima do carro era até o falecido ex-genro dele, né? O Ed. E aí comecei a tomar gosto, né? Depois ele fechou a loja, aí eu trabalhei com o Favareto, aí depois fui com o Porco Eli, sabe? Aí depois fui para lá com o Eduardo, na Carsul. Eu trabalhava meio turno com o Eduardo e meio turno com o Tonho, e depois optei em trabalhar só com o Tonho. Antes disso também tentei ser atleta do Lajadense, né? Joguei escolinha, juvenil, juniores e fiquei 1 ano e meio vendendo profissional, sabe? Não tive muito êxito na minha carreira. Também tinha vontade, né? A vontade é o que eu mais tinha. Dificilmente os guris da minha época tinham a vontade que eu tinha, né? Tive também uma passagem pelo time do Carpegiani lá no RS, onde o Maldani me levou para lá. Também tive uma curta passagem no futsal da Ubra, em Canoas, onde que o Cláudio Bittencourt foi o rapaz aqui de Lajeado que tinha academia que me levou para lá. Ele era professor da época, né? E aí depois, não dando certo
nessa vida de atleta a gente retomou também de volta a trabalhar com automóveis, né? Claro, comecei lavando veículos, né? Lavando. Aí após isso ganhei uma chance lá no Tonho em começar a vender veículos e aí estou até hoje. Que maravilha. Eu sei que a sua infância não foi muito fácil, né? Então eu gosto muito de conversar com pessoas justamente assim, né? Que a gente sabe que vem de um segmento de pessoas humildes que tiveram dificuldades, que nem o Eduardo, e pessoas que estão se dando bem. Eu sei que você e o Eduardo são os garotos que eu gosto muito, que eu vi crescer dentro do Lajadense, né? E sei que se empenharam e hoje estão... E a minha vida hoje, Lauri, se resume no ramo de automóveis e também no Lajadense, na questão da minha família ali do Eduardo, né? Que é meu primo, a minha falecida mãe é irmã do Eduardo, né? Então, o Eduardo me puxou para o ramo ali dos automóveis também, e a minha tia e o tio Max, que trabalharam durante muitos anos dentro do clube, me puxaram para o lado esportivo para mim acompanhar o Lajadense. E aí você criou um vínculo muito grande pelo Lajadense. Ah, sim, sim. Eu vejo você indo nas viagens e eu acho que hoje, eu falei antes que ele é o torcedor número 1 por essa razão, né? Porque ele acompanha o clube em quase todos os jogos. Eu acho que é difícil você faltar um. Que nem assim, Lauri, eu não sou mais do que ninguém e até fico agradecido pelas tuas palavras aí. E também não é demagogia minha, mas eu também me considero torcedor número 1 do clube. Eu não tenho outro time, sabe? Não vou dizer que eu nunca fui a Porto Alegre olhar um jogo do Grêmio, já fui olhar jogo também do Inter, no Beira-Rio. O cara que vive, se o cara gosta, Sim. o cara gosta. Já fui em Caxias olhar o jogo do Juventude, do Caxias, já fui seguido a Pelotas olhar o jogo dos Chavantes lá, onde que eu tenho um carinho enorme pelo pessoal de lá, e eles têm um carinho enorme por mim, pelo Lajadense também, sabe? Então a gente começa a criar raiz fora de Lajado, sabe? Porque, é o que eu sempre digo, torcer para o dupla Grenal é muito fácil. Agora, tu torcer para um clube do interior, de uma cidade que é próximo da capital, onde que 80, 90% são torcedores da dupla Grenal, é muito complicado, sabe? Então, eu me identifiquei muito com esse clube, eu amo esse clube, não é só na questão de torcida, né? Eu já fui vice-presidente, faço parte do conselho deliberativo, tenho ainda um sonho muito grande em ser o presidente, tudo tem a sua hora, sabe? Eu sei que na hora certa vai acontecer isso daí. 3 ou 4 anos atrás nós concorremos a presidente, fizemos uma chapa, perdemos até para a chapa do Everton, né? Por 3 votos. Então foi uma disputa parelha, mas claro, não teve inimizade nem nada, foi alguma coisa em prol do clube. Isso é bom que acontece, sabe? Hoje, se tivesse uma outra chapa que concorresse contra o Marcão, que é uma pessoa fantástica, ia ser muito bom também para o clube, sabe? Só que como o Everton fez um belíssimo trabalho e o Marcão vai dar essa continuidade, então o time que está ganhando não se mexe, né, Lauri? Então eles têm um respaldo da comunidade muito bom e a gente está vendo que a comunidade está se abraçando cada dia mais com o nosso clube da cidade. Tem que ser assim, né? A gente está vendo está tendo um respaldo. O Marcão é um cara muito organizado, a gente conhece ele, conhece o Marcão desde guri, né? Se criou lá em Cruzeiro, lá na minha terra. Então eu tenho certeza que eles vão fazer um bom trabalho. Só falta a comunidade abraçar um pouco mais. Né? Eu acho que está faltando um pouquinho da comunidade. Falta um pouco de muitas empresas ainda, Lauri. Eu sei que hoje até eu vejo assim um pouco mais fácil de fazer o futebol como era na época aí que eu trabalhei no Lajadense, 87. 87 foi um ano bom, foi um ano que o Lajadense veio da segunda divisão, aí aquele primeiro ano é só empolgação, né? Aquele ano foi uma maravilha. Mas depois já começou aquela história de um se afastar, um aqui, um ali, né? É que o pessoal, o torcedor, ele sempre quer mais, né? Eu sempre digo, é difícil subir de uma fase,
Mas o mais difícil é tu ficar naquela fase depois. E muito torcedor não entende isso, porque ele acha que já que o Lajadense foi para a primeira divisão, agora tem que ser campeão. Não é assim, né? E para se manter hoje é muito difícil. Hoje está muito difícil, o futebol está muito caro, né? Apesar que eu já vejo assim que está bem mais fácil de conseguir recursos do que na nossa época. Isso. Eu sempre digo também, né, Laurinho, eu prefiro não gerar um valor para as empresas muito alto, porque daí não vão apoiar. Sim. Então é melhor tu ter uma quantidade maior de empresas onde que o custo do valor é mais reduzido, né? Porque daí assim, aí tu não pega sempre os mesmos, né? Sim. Eu vou lá no fulano de tal, vou lá no Joãozinho, vou lá no Pedrinho, mas de novo que esse cara Lajadense. E aí vai saturando o pessoal, sabe? E não é fácil, não é fácil. Hoje a gente sabe que as empresas também têm suas dificuldades, né? Todo mundo trabalha num limite, né? É difícil tu dizer que uma empresa hoje está faturando milhões, né? Está sobrando horrores, né? Então cada um tem suas dificuldades, mas como você falou, a quantidade às vezes fica mais fácil. E assim, eu posso dizer por mim assim, que não é só a questão de eu ir no estádio torcer, eu faço muita coisa em prol do clube. Eu ajudo a conseguir empresa para colocar o marketing no muro, empresa para ajudar a patrocinar, empresa para alimentação, sabe? Já fui em sinaleira vender adesivo, cara. Já fui. Qualquer centavo que o pessoal dava mais lá, ele não ficava com um centavo a mais para mim do que entrava. Eu dava tudo para a Leandra. Já ajudei a fazer cachorro quente, sabe? Então é uma série de coisas, a gente sempre tenta colaborar em prol do clube. Nada em prol de mim, porque eu não preciso, sabe? Eu nasci humilde, sou ainda muito humilde, tenho hoje as minhas coisas, tenho o meu carro, a minha casa, a minha família, mas isso tudo por minha conta que eu consegui. Mas o que eu consegui em ações pelo clube foi tudo pro clube. Tá certo, assim tem que ser, né? Muitas vezes a gente ouve falar assim que o pessoal não colabora porque ninguém sabe onde vai o dinheiro, ninguém sabe, falta seriedade, falta divulgação. Só que eu sempre digo o seguinte, eu que estive lá dentro do clube, o pessoal antes de falar isso tem que entrar dentro do clube. Tem que entrar dentro do clube, conhecer e ver o que é o clube de futebol profissional. E outra, ninguém enriquece dentro do Lajadense. Eu sempre digo assim, é outra coisa que eu falo, se alguém conseguiu ganhar dinheiro dentro do Lajadense, eu dou os parabéns. Porque não é fácil. Muitas vezes a gente tira do bolso, né, Laurinho? Mas com certeza. Que eu devo ter tirado. Alguma vez paguei com meus cheques as viagens e depois pegar de volta e às vezes nem consegui. Mas assim, é muito difícil fazer futebol. Então eu admiro os caras que nem tu, assim, que estão sempre acompanhando, que estão lá, indo nas viagens, porque eu sei que dessas viagens tu tira dinheiro do teu bolso. Não ganha nada do clube. Eu já vi jogo que tu estava sozinho na arquibancada de torcedor do Várias vezes. Algumas vezes. Sobre isso nós vamos falar no próximo bloco, porque isso é uma coisa admirável, né? Porque são poucas as pessoas que fazem, e eu acho que é graças a pessoas como você que está começando a ter essas torcidas organizadas, coisa que nunca teve. Na minha época também teve uma charanga lá, mas a gente sempre tinha que estar ajudando, eles dando um apoiozinho financeiro nas viagens. Então, é interessante, eu gostaria que tivesse mais pessoas como tu, mas eu acho que até já está começando a ter, né? Devagarinho a gente vai começando a agregar isso nas pessoas, né? Que vocês estão indo, o Tupi, que daqui a pouco já estão um ônibus, né? É isso aí. Então a coisa vai fluindo. No próximo bloco nós vamos conversar sobre isso aí. E lembrando do nosso patrocinador, nosso apoiador, Carsul Veículos, o nosso amigo Eduardo, agradecendo a ele o apoio que está nos dando. E lembrando que se você quiser trocar de carro, vá na Carsul, que ele pode estar lá, o seu próximo veículo.